Senhora Presidente, senhores deputados, há poucos momentos atrás, o deputado da Vitória fez um brilhante pronunciamento sobre a crise da ECO junto às obras da 101 e os compromissos contratuais com o governo federal para a manutenção, revitalização e operação da construção da pista número 2. Há uma desculpa em que o deputado da Vitória tem razão de dizer que o Espírito Santo não tem cara de bobo e muito menos de palhaço. O governo federal vem aqui com muita boa vontade, faz a vontade de alguns companheiros, deputado federal, esses sim estão lutando e estão brigando e lutando para que a obra seja executada, faz bons pronunciamentos, diz que a obra vai continuar, vira as costas e vai embora. E quem passa na 101 é público e notório que as máquinas estão paradas, que as obras não estão sendo realizadas. Mas a cobrança do pedágio, ela bate nas portas dos motoristas para pagar a quantia estipulada pelo governo federal. Eu estou dizendo e falando sobre o discurso da Vitória, porque além dele ter sido muito feliz, me veio uma recordação. A culpa é pelo atraso do meio ambiente em dar autorização. A culpa é nas exigências, e são muito grandes, e aí é verdade, para a realização de obras. É como se fosse dente por dente. Mas parece que existe alguma coisa nesse pântano, além dos jacarés normais que mergulham em águas profundas. Eu, quando fui prefeito de Cachoeiro, me deparei com um grande problema. Tinha que abrir uma nova ferrovia para retirar os trilhos da cidade. E não podia ser feito, porque tinha que passar numa região onde seriam dissipadas cerca de 25 árvores. Plantei 5.000 e fiz até o Santuário Ecológico Roberto Carlos, com mais de 15.000 árvores plantadas da Mata Atlântica. E aí tivemos que executar as obras. E na ocasião, quando se falou em processo, quando se falou em tomada de posições contra a atitude do então prefeito, representado por mim, eu fui ao presidente da República, na época, o presidente Fernando Collor. E lá eu disse a ele que não era possível que uma obra pública não tivesse uma certa regalia com responsabilidade da defesa ambiental, mas que tivesse privilégio quando se tratasse de obra pública, de fazer a obra e atender ao setor ambiental. E na ocasião o presidente disse: eu estou com esse problema no Maranhão, com a Vale do Rio Doce, mas eu tenho um problema maior, que havia um decreto que permitia as obras públicas que tomassem atitudes independentes e cumprissem os mandamentos do meio ambiente, como é em qualquer país civilizado. E me pediu que fosse ao Itamar Franco, que era o vice-presidente da República,
e tinha sido colega meu no parlamento durante alguns anos, para que ele sim deixasse de revogar o então decreto e, quando assumisse a presidência, voltasse a funcionar um decreto presidencial em que nada obstacularia a construção de rodovias da importância que tem a BR-101 e outras. Pois bem, será que esse decreto ainda existe? Ou estão brincando com o povo do Espírito Santo e do Brasil? Será que esse decreto não existe, que aonde existe preferência, obra pública não pode ser paralisada? É preciso verificar, e me trouxe essa lembrança que eu vou começar a verificar se ainda não existe esse decreto, que é dando preferência a obras públicas para não ter os impedimentos que alguns organismos ambientais estão obstaculando obras importantes. Razão pela qual, se ainda existe esse decreto, e quer me parecer que existe, não há motivos para atraso dessa obra. Ou é incompetência da fiscalização, ou, como disse aqui o da Vitória, nós teremos que colocar uma carapuça e considerar que nós somos todos bobos assistindo essa discussão toda, pagando pedágio e a obra não saindo. Eu ainda voltarei a esse assunto, porque o tempo é pequeno, é curto, mas o Espírito Santo tem que ficar aceso diante de uma operação de trabalho na BR-101 que não justifica, não há justificativa para que a inteligência do capixaba possa acreditar nos marinheiros de primeira viagem. Eu queria conceder a palavra para Vossa Excelência continuar fazendo esse brilhante pronunciamento. Mas eu estou assumindo a tribuna e concedendo a palavra para Vossa Excelência. Horas. Pode terminar. Pode continuar? Até 16. Pois bem, muito obrigado, deputado. Com essa atitude da bancada federal, que nós temos que registrar, está brigando com o governo, está exigindo do governo o cumprimento legal das suas obrigações. Agora, que a bancada federal procure saber, procure apurar, porque aí não é essa Assembleia Legislativa que tem competência de fiscalização para exigir. Por exemplo, o deputado Marcos Vicente, que está na presidência, tem cumprido o seu papel. A deputada Norma constantemente tem acompanhado nos encontros ministeriais e com os demais deputados e senadores, e honra seja feita, a bancada federal está toda unida, trabalhando em favor do Espírito Santo, mas quero acreditar que se ainda existe esse decreto, e eu não tenho informações que outro presidente da República, depois que sucedeu ao Itamar Franco, que infelizmente morreu, era um homem de bem, e que pelo menos para Cachoeiro Itapemirim, se ele não me ajudasse com o decreto que permitia prioridade absoluta nas obras em favor do povo acontecesse, nós hoje não temos que dizer outra coisa a não ser que não vejo motivo nenhum para impedimento da realização das obras na 101, em defesa principalmente da vida. Quantas vidas são ceifadas exatamente por uma estrada que foi feita há mais de 30 anos, uma estrada com curvas que não existe mais o que explicar diante de um país tão rico como o nosso. Então eu quero crer que fica aqui o meu registro de solidariedade ao capixaba, de solidariedade à bancada federal, mas é preciso sacudir o governo federal para que também tome atitudes corajosas, que faça cumprir os contratos
E se tiver algum equívoco, algum erro, que se entre no acordo, no entendimento, porque se existe um povo que não pode ser prejudicado, é o povo do Espírito Santo. Daí porque fica aqui o nosso registro, o nosso protesto e a minha felicitação ao trabalho da bancada federal, tanto de deputados federais quanto senadores, que tem mergulhado nesse assunto com altivez, com comprometimento, defendendo os interesses do Espírito Santo.